Com tantos recursos, é claro que a interdependência se estabeleceu enquanto apresentávamos os recursos reutilizáveis, não reutilizáveis e financeiros. Vamos ver agora alguns detalhes que aumentam a capacidade da ferramenta de modelar a integração entre todos os recursos, além daquilo que já foi falado até aqui. As integrações farão mais e mais sentido a partir do momento que nós começarmos a alocação dos recursos dentro das atividades do projeto. Mas vamos ver aqui algumas interdependências ou algumas oportunidades para o modelo. Aqui eu estou só apresentando os 3 recursos: material, não reutilizável, gente e equipamento, recursos reutilizáveis, e os componentes de custo. Se nós temos um pedreiro, e aqui eu chamo as propriedades do pedreiro, que é um recurso que é mão de obra alocada em atividade para a produção, a cada vez que nós lançarmos mão do trabalho do pedreiro, nós vamos ter um gasto em função do salário dele ou dos impostos que nós pagamos por ele. Aqui, nesse caso, o pedreiro tem um custo básico, vamos dizer que seria um salário. Se nós tivéssemos que adicionar mais custos por conta deste pedreiro, desse recurso, poderíamos dizer que ele é o gerador de imposto 1 e de imposto 2. Teríamos, então, componentes que vão definir o real custo desse pedreiro. Custo básico, R$10 a hora, falando em moeda real. O imposto aqui é percentual do custo básico. E aqui voltamos a comentar que o imposto poderia ser apresentado na forma de uma fórmula, na apresentação do resultado de uma fórmula que diz que é em função do custo básico o equivalente a 0,1%, 0,1 ou vezes 10%, e aqui não precisaríamos colocar o valor do custo do pedreiro no imposto 1. Já seria automaticamente calculado em função do valor básico, que é o custo básico da fórmula original. Então, imposto 1 aqui por hora vai ser R$2, imposto 2 vai ser aqui R$1,7. Significa dizer que ao aplicar isso no pedreiro, nós poderíamos ver nas colunas da folha de registro do pedreiro, botão direito, poderíamos ver Cost Components, já faz sentido, poderíamos ver o custo básico, mais o seu componente de imposto 1, imposto 2, por hora. Nós teríamos aqui a composição de custos dos componentes, integrando um componente financeiro com um componente de trabalho aqui, de recurso reutilizável. 10 e 2, 12, 13,7 seria o custo desse pedreiro. Se o custo, pelas composições de custo, fossem variáveis ao longo do tempo, cada um aqui com a sua regra, ou os impostos como fórmula em função do custo básico, o custo básico variando ao longo do tempo faria que o custo do pedreiro num determinado momento do projeto é maior ou menor que em outro. A integração aqui é do custo, componente de custo, com o recurso reutilizável. Isso vale também não apenas para o pedreiro, eu vou colocar o pedreiro aqui, vale também para o material. A água potável, ela também tem uma aba, ela também tem um registro de informação no seu conjunto de cadastro que diz aqui
cost components. E aqui é o custo básico da água e poderíamos ter um outro componente. A água aqui ela custa em reais e a água aqui custa também uma componente em outra moeda, dólar. Lembrando que aqui são R$2 e aqui eu coloco $1. O dólar ele tem uma multiplicação, um valor multiplicado de 3,11. Aqui 3,11. Significa dizer que essa água, se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz com o recurso reutilizável, que é o pedreiro, se eu colocasse aqui os elementos de cost component, os elementos custo básico, dólar, por unidade, nesse caso não é por hora, é por unidade, essa água teria uma composição de R$2 e $1, totalizando 2 mais 3,11, 5,11 em moeda real. Se nós quiséssemos ver tudo em dólar, botão direito, converteríamos todo o projeto para que esse componente de custo fosse 1. Todos os demais seriam convertidos nessa proporção. Temos agora aqui o dólar valendo 1 e todas as outras rúbricas de custo valendo o equivalente ao câmbio 3,11 para 1. Dólar 1 e todos os reais, 0,32. Todos os aqui foi colocado R$2 e $1. Continua na referência de moeda. Mas para efeito de contabilização de custos, no futuro vamos mostrar que é necessário lançar a mão do centro de custo. O centro de custo recolhe todos os custos em função da sua variação no tempo, da sua variação em relação à unidade de referência, aqui nesse caso dólar, ou aqui nesse caso voltando a ser o real. Uma coisa é a alocação do componente, a outra coisa é o cálculo desse total, desse valor na moeda ou no momento em que se considera as variações ou até mesmo taxas de investimento e retorno. Aqui nós vemos que o recurso reutilizável, pedreiro, possui componentes de custo, da mesma forma que a água possui componentes de custo, integrando tanto o recurso reutilizável como o recurso não reutilizável ao recurso financeiro. Agora, abandonando a posição do recurso financeiro, mas entendendo que os recursos humanos, por exemplo, recursos humanos, eles demandam materiais. O pedreiro, para produzir, ele precisa de materiais. A integração aqui diz que o pedreiro precisa de água para beber. O pedreiro precisa de capacete e o pedreiro precisa de bota. Esses três materiais, recursos não reutilizáveis, ficam à mercê do pedreiro. E ele precisa de água, ele consome pelo menos 1 litro de água por hora durante o seu trabalho. Independente se a atividade precisa de água para a sua produção, nesse caso o pedreiro precisa. Colocar um pedreiro é colocar 1 litro de água por hora. Colocar 10 pedreiros durante um dia de 8 horas dá 80 horas de pedreiro. São 10 pedreiros vezes 8, 80. A 8 horas 1 litro, 80 litros de água. Então nós temos água potável para o pedreiro. Capacete. Se ele gasta um capacete em cada 6 meses, é um consumo teórico de 0,004
capacete por hora. Vou fazer a mesma coisa para a bota. Quando trocar a bota ou quando trocar o capacete, precisaremos trocar a bota também. Então, a cada 6 meses de trabalho, será demandado um capacete ou uma bota para o pedreiro, mas em cada 6 meses um monte de água ele deve consumir. Nesse caso, o pedreiro tem consumo de recursos materiais para o exercício do seu trabalho. Aqui, nós poderíamos pedir para mostrar dentro da tabela de materiais, água, bota, capacete por hora. Teremos aqui a composição de materiais, aqui está com 0, porque nas propriedades dessa coluna nós não pedimos um excesso de casas decimais. Mas se fossem 9 casas decimais, nós teríamos 0,004. Da mesma forma que, se fossem 4 casas decimais, nós teríamos a composição de materiais necessários para o exercício do trabalho desse pedreiro. Então, já temos uma integração do recurso reutilizável com o custo, já temos uma integração com os materiais. É claro que poderíamos também dizer que o pedreiro precisa de um kit pronto de materiais. O kit de segurança traria aquilo tudo, o kit de alvenaria ou o kit de apoio teria o mesmo princípio. Nós não vamos colocar um kit de segurança, porque seria redundante aquilo que nós já colocamos em termos de equipamento de segurança aqui para o pedreiro. Integramos então o pedreiro aos materiais e aos componentes de custo, aos kits de materiais, e podemos até ver a que tipo de perfil o pedreiro tem, alinhamento, se ele pertence a alguma equipe. Então, a integração aqui entre as tabelas permite um modelo bastante interessante, bastante rico. O material que o pedreiro consome aqui é durante o exercício do trabalho, é independente do material que a atividade consome para ser produzida. Integração dos recursos reutilizáveis com os recursos não reutilizáveis, com os recursos financeiros, se mostra aqui bastante interessante, e tudo que estiver acontecendo na variação de tempo dos recursos financeiros, majoração, valorização, alteração de câmbio, repercutirá tanto no material como também nos equipamentos, máquinas e profissionais trabalhando nas atividades. Fechamos assim a integração dos 3 recursos, deixando claro a apresentação do cadastro dos recursos do projeto. Nessa unidade, nós vimos mais tabelas, mais recursos da ferramenta, especificamente os recursos a serem alocados nas atividades de custo, financiamento, os recursos reutilizáveis, são aqueles que participam da produção, e os recursos materiais, os insumos que ficam na produção. Nós fechamos, então, a unidade 5 com os recursos reutilizáveis e não reutilizáveis e financeiros, terminando aqui a 5ª aula do curso Spider Project Planejamento Físico e Econômico, que é um produto da Ectus Consultoria, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e parceira do Spider Team Rússia.